Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja conosco. Mais um dia se inicia e nós precisamos começar o dia da melhor forma, não é verdade? Nos alimentando da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração e está lá no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 12, que diz o seguinte: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E quantas vezes nós nos encontramos como Gideão na história. O Senhor nos faz tantas promessas através da palavra dele e muitas vezes nós escolhemos focar no problema, não é verdade? A palavra de Deus, ela diz lá em Filipenses, capítulo 4, Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem será que está fortalecendo a nossa vida? Porque é verdade que a nossa vida, ela é governada por aquilo que nós mais alimentamos, né? E eu faço a pergunta hoje: quem você está alimentando na sua vida? Você está alimentando o Espírito através da palavra? Ou você está alimentando o seu medo através dos problemas? Porque quando nós focamos no problema, nós passamos a ser reféns do medo do que poderá acontecer se aquilo vier a se tornar uma verdade na nossa vida. E quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós somos fortalecidos pela coragem e confiança nas promessas de Deus. O anjo do Senhor, ele veio para Gideão e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Ele disse que o Senhor estava com ele. E todos os dias o Senhor nos prova isso. A começar do abrir dos nossos olhos de manhã. Porque se não fosse Deus, nós não abriríamos os nossos olhos. Não é verdade? Você já parou para pensar nisso? E ele disse: homem valente. O Senhor enxergava Gideão como um homem valente, como um homem destemido, que não tinha medo. Mas o próprio Gideão não se enxergava dessa forma. Ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele se enxergava como menor, como incapaz, como aquele que não tinha capacidade para alcançar o plano de Deus na vida dele. E o próprio Deus o enxergava como um homem valente, como um homem capaz. E nós temos nos enxergado como? O Senhor diz: nós podemos todas as coisas, mas Ele precisa fortalecer a nossa vida. Nós precisamos estar firmados no Senhor e buscar nele a força. E não alimentar os problemas. Ah, Senhor, mas se o Senhor está comigo, por que eu perdi meu emprego nessa pandemia? Eu tenho um estúdio de beleza e fisioterapia junto com Raíssa. E nessa pandemia, nós precisamos fechar o estúdio temporariamente, por decreto, né? E não estávamos autorizadas a continuar trabalhando. E ficamos sem trabalho. Mas eu escolhi acreditar que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, porque Ele fortalece a minha vida. E eu me redescobri, eu comecei a trabalhar com artesanato e durante esse período estou trabalhando com artesanato. E tem sido uma bênção na minha vida. E o Senhor tem me mostrado diariamente que eu sou capaz e que eu posso todas as coisas se eu escolher
o Senhor como a minha fortaleza. Então, que nessa manhã a gente possa ter essa certeza de que o Senhor, ele precisa ser a nossa rocha, ele precisa ser o nosso sustento, para que a gente venha buscar nele forças. E ele vai reger a nossa vida. E aí nós podemos todas as coisas, sim. Eu quero orar por você, irmão. Senhor Deus e Pai, Pai, nós te agradecemos nessa manhã porque o Senhor nos fez abrir os nossos olhos e estarmos vivos e bem para ouvir essa mensagem, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem tido cuidado com a nossa vida. E o Senhor nos diz, o Senhor nos promete que nós podemos todas as coisas em Ti, mas se o Senhor fortalecer a nossa vida, então que nessa manhã nós possamos escolher, entregar, Pai, o controle e a direção da nossa vida em Tuas mãos, Senhor. E buscar forças em Ti. E não focar nos problemas, não focar nos obstáculos. Para que não venhamos a nos tornar reféns do nosso próprio medo. Em nome de Jesus, Pai, assim que nós oramos e já Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Que possamos ter um dia maravilhoso na presença do Senhor, na certeza de que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza.